Aleluia. Meus irmãos, eu não sei se... Eu acho que a gente precisa aprender... Acho não. Nós precisamos aprender a fluir em Deus. Puxa vida, às vezes você vem para a igreja e você se distrai por tantas coisas. Porque quando você vai para trabalhar... Eu tinha um rapaz que eu liderava... Ainda bem que ele não é empregado dos empresários daqui. Eu ligava para ele e falava assim, o nome dele era Alex. Ô Alex, onde você está? Ah, você não foi trabalhar? Eu falei, não. Ah não, pastor. Pastor não, eu era líder dos jovens. Eu fiquei em casa, o Espírito Santo me impeliu para ficar aqui em casa. Eu falei, como assim te impeliu para ficar em casa? Você não tem responsabilidade não? Você não tem que trabalhar? Eu falei, meu Deus do céu, como que pode, né? Então, no momento de trabalhar, trabalhe. Meus irmãos, quando você estiver lá na sua empresa, faça o melhor, se dedique, seja excelente, faça como se fosse para o Senhor. Mas quando você vem para a igreja, meus irmãos, esquece das coisas lá do mundo. Porque existe algo aqui que nós conquistamos, existe aqui algo que nós desfrutamos, que não existe no mundo. Não existe. Não existe. E o que você precisa para ser exitoso no mundo amaldiçoado, no mundo que te odeia, no mundo que vai fazer tudo para passar a perna em você, é a vida de Deus. Então quando você vem aqui para o prédio da igreja, quando você se une em célula, esquece das coisas. Simplesmente flua, entra no rio e flua. Eu lembro que eu também trabalhava no escritório de contabilidade, e o nome do meu chefe, ele é meu tio hoje, ele ele se chama Lorenzo, né? Eu lembro que quando eu deixava lá terminava o expediente, né? Ele era meu tio, aí ele falava assim, saímos do escritório, mudou a nossa vida. Coisa do escritório fica no escritório e coisa da nossa vida pessoal. Eu lembro que às vezes ele saía, me levava para almoçar, ou me levava para jantar, e eu falava assim, e lá no escritório? Eu não quero saber, vamos desfrutar desse momento. E nós precisamos aprender a fluir. Nós precisamos aprender a fluir. Quando você vem para cá, meus irmãos, existe algo que o mundo não pode te dar. Você pode não entender, você pode não compreender, mas viva o momento. Viva o momento. Valorize a igreja. Essa semana, na verdade, esse jejum, eu não sei se você sabe, a palavra de Deus fala que existe, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A palavra de Deus... O Deus de Abraão, Abraão simboliza quem, na verdade? A palavra de Deus fala, no contexto que nós entendemos, Abraão representa o Deus na minha vida e na sua vida. Ele representa a Deus na Trindade. Isaac, o filho de Abraão, ele representa Jesus, aquele que veio para herdar a promessa. E Jacó, ele representa quem na Trindade? O Espírito Santo. É aquele que veio para nos transformar. Eu não sei se você sabe, dos três... Jacó é o que tem mais livros na Bíblia, porque fala da minha transformação e da sua. E nós estamos vivendo nesse momento, essa é a dispensação que nós estamos vivendo, no tempo de Jacó, no tempo onde o Espírito Santo está se movendo. Mas o Espírito Santo está se movendo com um objetivo, e você precisa entender qual é o seu objetivo. Paulo ele fala que em insensatez da nossa parte, nós andarmos no Espírito e não vivermos no Espírito. Nós precisamos ser movidos no Espírito. E a primeira semana, o que nós aprendemos? Que quando você flui no Espírito, quando você é movido pelo Espírito Santo, existe coisas que afetam as pessoas externas. Então você conquista, você avança, você prospera, você tem cura, você muda o ambiente. Mas existe também algo muito mais importante quando você é movido pelo Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. E essa é a obra mais importante na minha vida e na sua vida. Você pode não valorizar isso, mas essa é a obra mais importante. É mais importante que o seu casamento, é mais importante do que os seus filhos, é mais importante que sua vida pessoal. O que é? É a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo está nos preparando para nós vivermos a eternidade. E nós precisamos entender isso. Essa é a obra mais importante. É quando o Senhor Jesus está transformando as nossas vidas. A imagem e semelhança de Cristo. Mas aí hoje, essa semana que foi compartilhado, eu vou mudar um pouco aqui o contexto, mas eu quero falar sobre a igreja.
A importância da igreja na minha vida e na sua vida. Eu sei que tem pessoas que acham que a igreja é esse prédio aqui. A igreja não é esse prédio. Esse prédio aqui, na verdade, é onde nós nos reunimos. Esse prédio está ficando pequeno para a gente, já é pequeno para a gente. E um dia a gente vai mudar desse prédio. Mas a igreja, esse prédio vai continuar. O que vai mudar é a igreja. E eu não sei se você sabe, meus irmãos, não tem como você estar inserido numa igreja e não prosperar. Não tem como você estar inserido numa igreja e não prosperar. Porque a prosperidade, o crescimento e a conquista é a identidade da igreja. O que é a igreja, pastor? É esse prédio? Não, a igreja, a palavra de Deus fala que a igreja é o corpo de Deus. É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja fala que é a família de Deus. E a palavra de Deus fala que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Então, se existe algo que o inferno não tem força, é contra a igreja. Então, se existe algo que você não pode resistir, você, sua família, seu casamento, a sua empresa, é o inferno. Você não tem poder de resistir ao inferno. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes no nosso meio, elas sucumbem diante do levante do inferno sobre a sua vida. Porque só existe uma coisa que não resiste ao inferno, é a igreja. Por isso que a palavra de Deus fala, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E se existe uma coisa que vai ser arrebatada quando Cristo voltar, é a igreja. E a igreja é o corpo de Deus. E se existe uma coisa que é muito resistida aí no mundo, o que é? A igreja. Eu não sei se você sabe, o maior número de cristãos que nós temos no mundo são cristãos que estão desigrejados, que não estão envolvidos na igreja. Existe gente ainda que fala, eu sirvo ao Senhor, mas não vou na igreja. Eu sirvo ao Senhor, mas não estou conectado à igreja, porque a igreja tem aquele povo carnal, aquele povo mau caráter, sabe? Começa a desdenhar as pessoas, mas na verdade, esse é o corpo de Deus. Se você hoje decidir sair da igreja, porque tem pessoas na sua família que eu falo da igreja, que te magoaram, te decepcionaram, passaram a perna em você, deixa eu te falar, essa pessoa que passou a perna em você, estiver conectado na igreja, mesmo você estando magoado com ela, é ela que vai permanecer, é ela que vai para a eternidade, querendo ou não, porque o que vai subir é a igreja. O inferno não resiste é a igreja. Você aceitando ou não, e nós precisamos ter esse entendimento. Então tudo, quando você está inserido então, no mundo, o que é resistido? A igreja. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu sirvo a igreja, mas eu não preciso me conectar. Eu sirvo ao Senhor Jesus, mas eu não preciso me conectar a igreja nenhuma. Isso é coisa maligna, demoníaca. É como muitas vezes você casado, você permitindo alguém falando mal da sua esposa. Você consegue imaginar alguém falando mal da sua esposa? Você concorda, não é verdade, ela é isso mesmo, tal, não sei o quê. Sabe, não existe isso. Quando, eu lembro uma vez um pastor, amigo meu, que foram falar mal da esposa dele. E foram falar da esposa dele, foram falar algo que realmente era verdade. Então, e o marido lá que era pastor, ele sabia das limitações da pastora, da esposa dele, das dificuldades e tal. E a pessoa veio falar, sua esposa é isso, sua esposa é aquilo, sua esposa é isso, que não sei o quê. Ele falou assim, mano, você quer ter problema comigo? Você pode falar de mim, mal de mim, na minha frente nas minhas costas. Mas você quer ter problema comigo, você vai falar mal da igreja. Você falar mal da minha esposa. Se ela tem problema não, o problema é meu, não é seu. É isso que uma pessoa faz, quando simplesmente estou servindo ao Senhor, mas não estou conectado à igreja. Você está falando mal da esposa de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos a noiva. Nós somos a noiva, não somos? Nós somos a noiva. Um dia nós vamos casar com o noivo. E quando você não se conecta à igreja, você está falando mal da noiva. Eu não sei se você valoriza tanto o seu cônjuge como eu estou te falando. Vocês que não casaram ainda vão entrar na corte, você tem que valorizar a sua esposa nesse sentido. Você vai conhecer as limitações, mas ninguém fala mal da minha esposa. Você quer ter problema comigo, você fala mal da minha esposa. Você quer ter problema com o Senhor, é falar mal da igreja. Agora, infelizmente, tem pessoas que estão inseridas na igreja e mesmo assim falam mal da igreja. Aquele povo não sei o quê, aquele povo orgulhoso, aquele povo que fala mal de todo mundo, aquele povo carnal. Meu irmão, você está falando mal de si mesmo. Você está falando mal de si mesmo. Então nós precisamos entender e compreender o que é a igreja. Por isso que o Espírito Santo, meus irmãos, ele fica entristecido quando... que existe uma forma de nós entristecermos a igreja, o Senhor. É quando nós retrocedemos.
Por que você entristece o Espírito Santo quando você retrocede? Porque na cabeça de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, não tem motivo de você retroceder. Porque não tem ninguém que resiste à igreja, então não tem motivo de se retroceder. Como eu falei para você, a identidade da igreja é uma identidade vencedora. Agora, quando você se conecta à igreja, você pode ser um derrotado, você pode ser um frustrado, você pode ser um decepcionado, mas a sua identidade vai ser uma identidade vencedora. Você vai ser renovado nisso. Por isso que você é tão atacado para simplesmente sair da igreja. Por isso que muitas vezes nós somos atacados para se desconectar à igreja. E tem pessoas que enxergam a igreja muitas vezes como uma instituição financeira. Não paguei a minha mensalidade, cobrou uma tarifa mais alta, eu vou para outra igreja. Não existe, meus irmãos. Não existe. Como o Felipe falou, nós somos uma igreja só na cidade. Nós não temos como ser uma igreja só através de todas as denominações, mas nós somente uma vez por ano, lembre-se, uma vez por ano, a nossa igreja se reúne para cultuar o Senhor. Quando que é isso? É na Semana Santa. Então, eu sei que todo mundo tem problemas, dificuldades, mas é nesse dia que Deus vai mover. É nesse dia que a igreja, 12 mil pessoas que fazem parte dessa igreja, fazem parte da sua vida, vai se reunir naquela conferência. E você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Mas eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente sobre a questão da importância de você fluir na igreja. Como eu falei para você, eu fiquei de jejum lá no sítio, segunda, terça e quarta. E eu acho que uma das características de um homem, de uma mulher de Deus, é aprender a fluir no Espírito Santo. Porque tem momentos que você tem que ficar quieto. Tem momentos que você tem que baixar a bola, guardar o seu coração e simplesmente fluir. Falar, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Senhor, por que é tanta resistência? E vou falar uma coisa para você, nessa hora, o que você precisa é aprender a fluir na presença de Deus. Porque o que acontece? Aí você não flui. Aí você abre a sua boca para falar o que não deveria. Você abre a boca para amaldiçoar o que é bênção na sua vida. Porque a palavra de Deus fala, lá em Provérbios, que a minha boca e a sua boca sai palavras de vida ou de morte. E dessas palavras você vai colher. E você vai se fartar dessas palavras. Eu fui lá fiquei nesses 3 dias lá no sítio. Eu até quero colocar o louvor. Eu acordei mais cedo, eu até passei a foto lá dos irmãos. Quem entregou os alvos para mim no papelzinho, eu orei. Nesses 3 dias eu orei. E teve muito alvo lá que eu orei, que eu li li de todo mundo. Teve gente que mandou, eu não sei se o Mário está aqui, eu estava lendo a cartinha do Mário, o Mário mandou lá para mim, pastor, aqui os meus alvos aqui. Eu li de todos. Quem não escreveu os alvos, não entregou para mim, eu não li, mas eu orei mesmo assim. Senhor, eu não sei se tem algum alvo ali, mas eu orei por toda a igreja. Mas chegou uma hora lá, que eu só fluí. Eu acho que esse louvor é o que representa esse jejum para mim. Você consegue colocar? Eu gostaria que você só ouvisse o louvor, porque a gente precisa aprender a fluir. Às vezes são músicas, são palavras que tocam no seu coração, e parece que vai de encontro àquilo que você está passando. E aquilo às vezes te alivia, encoraja o seu coração, alimenta a sua fé. O que nós precisamos é o que a igreja tem para oferecer hoje. Eu não sou um coach para te abençoar, para falar o que você precisa ouvir. Eu não sou um médico para falar palavras médicas para você. Eu não sou um contador para falar o que você precisa fazer ou não. Eu também não sou administrador. Eu não sou arquiteto. Eu não sou designer, não sou nada disso. Mas eu sou um pastor. E da minha vida flui rios de vida. Então, quando você vem aqui para a igreja, flui nesse rio. E você também, você pode não ser pastor da quantidade de pessoas que eu tenho, mas você é pastor da sua família, você é pastora do seu filho, você é pastor das ovelhas a quem Deus te deu. E deixa eu te falar, e isso nós conseguimos dar para as coisas que o mundo não dá. É o rio de Deus, é fluir. Eu gostaria de colocar esse louvor, eu gostaria que você só fechasse seus olhos e fluísse. Porque eu fiquei esses 3 dias ouvindo essa música. Eu vou ter ouvido essa música umas 200 vezes. Mas cada vez que eu ouvia, Deus falava comigo. E Ele pode falar com você também. Põe aí. Isso fala da igreja.
Isso fala do corpo de Deus. Isso não fala de coisas naturais. Esse é um pão que o mundo não pode te dar. E esse pão só existe aqui quando nós nos reunimos. Então, se você não come, você pode ter certeza, você vai ficar fraco. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se alguém puder acender as luzes. E é interessante que a Bíblia explica isso que aconteceu nesse exato momento. Que é fluir. Então existe algo que você precisa, que o mundo não pode te oferecer. Existe algo que você precisa justamente para lidar com as adversidades do mundo. E isso tem a ver com a igreja. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel 47. Eu esqueci meu iPad, mas eu tenho a Bíblia aqui ainda. Eu leio no papelzinho ainda. Ezequiel 47. Verso 1. Fala o seguinte: depois de me fazer voltar à entrada do templo, eu vi umas águas por baixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou para a porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para
o oriente, que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo uma mão um cordel para medir 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam nos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que me davam, que deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Só até aí. Aliás, verso 6, e ele me perguntou, viste isto, filho do homem? Então me levantou e me tornou trazer à margem do rio. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, para nós fluirmos mais. Você consegue colocar a imagem que eu te passei, meu irmão? Do rio afluente? Meus irmãos, o contexto aqui que fala, é interessante que o apóstolo Pedro, ele fala que existe uma forma, é o outro, não é esse, é o outro que eu passei. Existe uma fórmula, Paulo falando que nós conseguimos multiplicar a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que tem pessoas que estão procurando multiplicar o rendimento, multiplicar a família, multiplicar os bens, mas a palavra de Deus fala que nós temos condições de multiplicar aquilo que o mundo não tem condição de multiplicar. E nós temos condição de multiplicar o fluir, o mover de Deus. Irmãos, como é gostoso. Às vezes você sai correndo da sua casa, cansado. Às vezes você vem para a igreja por conta de responsabilidade, porque tem uma aliança, mas não porque você gostaria. Já aconteceu com alguém? Pelo amor de Deus, não vai falar que não. O pastor já veio, eu vou na igreja por conta da aliança, vou pregar. Mas deixa eu te falar, e de repente você entra ali, você começa a fluir, você é mover de Deus, é tão gostoso isso, você nem lembra que estava pensando em faltar o culto, você nem lembra que tinha brigado com a pessoa lá no seu trabalho, porque foi o mover de Deus, e a palavra de Deus fala que nós conseguimos multiplicar isso. Meus irmãos, como é importante você entender que nós conseguimos multiplicar mover o rio de Deus, mas existe uma forma. E qual que é esse milagre? E a palavra de Deus fala que Deus ele deu uma visão aqui ao profeta Ezequiel, e nessa visão, a palavra de Deus fala que ele viu um rio que saía de baixo, que saía do trono de Deus. E esse rio que sai do trono de Deus é o rio de Deus. Mas qual que é o milagre aqui? E aí começa a falar que esse homem ele estava andando, e ao ponto que esse homem é andando, o rio ele aumentando a sua velocidade, a sua força, e a palavra de Deus fala que chegou um momento que na verdade esse rio veio com correntes muito fortes, ao ponto que ele não conseguia mais controlar. Essa é a hora que o Espírito Santo está movendo, é nessa hora que o Espírito Santo flui, é nessa hora que você pode pedir para Deus e Deus vai orar, responder as suas orações. É quando você perde o controle, é quando você não quer fazer uma coisa, o Senhor está falando, precisa fazer, eu vou mover através disso, mas muitas vezes nós não queremos fazer. E a palavra de Deus fala que é nessa hora, e quando ele chegou no ápice do rio, a palavra de Deus fala, ele levou esse homem à margem do rio. Aí, só para você ilustrar e entender, porque na verdade isso é um milagre, que é só a Bíblia para explicar. Que um rio começa numa nascente, e esse rio vai crescendo, esse rio vai se tornando forte, e a palavra de Deus fala que esse rio, às vezes, ele toma o controle da sua vida, e ele desemboca lá no mar. E a palavra de Deus fala que às margens desse rio havia muita prosperidade, fruto, mas nós precisamos entender o que é isso, o que representa, porque na verdade esse rio representa a igreja, esse rio representa aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu coloquei aqui só para você entender, aquilo que está escrito ali nascente, é o trono de Deus. Eu ia escrever no papelzinho, não consegui, mas é o trono de Deus. Você percebe que da nascente até lá o Foz, é isso? Foz, na verdade ali é o mar. Então você percebe que da nascente até ele chegar ao mar, você percebe que é um rio, ele tem uma direção, é um processo. Então esse negócio de você, 1000 côvados, mais 1000 côvados, você percebe que é tudo um processo. E no final desse processo, é quando você perde o controle. E o Espírito Santo controla a sua vida. É quando o Espírito Santo toma a direção. Eu não sei se você já percebeu, as maiores burradas, as maiores decepções,
Os maiores erros na sua vida pessoal, profissional, ministerial, é quando você está no controle. É quando você quer fazer segundo os seus pensamentos, segundo a sua alma. É nessa hora que muitas vezes a gente se lasca, perde, frustra, quebra, porque a gente não segue a direção do Espírito Santo. Quando você segue, o Espírito Santo fala, não faz isso, não se relaciona, não é o momento, faz daquela forma. Ele fala, o problema é que nós não ouvimos. Mas qual que é o milagre desse rio fluir, de você multiplicar esse fluir? São os afluentes. Aí você percebe, o que são os afluentes? São esses riozinhos do lado ali, você vê? Tem um riozinho do lado direito, um riozinho do lado esquerdo. Tem um riozinho ali, não sei se já dá para você ver ali, que são duas casinhas. É que está muito... E nesse riozinho tem uma vaquinha tomando água, olha que coisa bonitinha. E tem um outro riozinho lá para o lado. O que são esses afluentes? Esses afluentes são, eu não sei se você sabe, o rio Amazonas é assim, ele começa, ele tem uma nascente, e os afluentes vão se encontrando com o rio Amazonas, ao ponto que esse rio vai aumentando. Então, toda vez que os afluentes se conectam a esse rio de vida, o que acontece naturalmente falando? Esse rio ele vai aumentando, e ao ponto que ele vai aumentando também a sua força. Quem são esses afluentes? Esses afluentes sou eu e sou você. Então esses riozinhos, você percebe que são pessoas distintas. Às vezes de um lado é um empresário bem-sucedido, que na verdade ele tem direção para a sua empresa, ele está prosperando, ele está avançando, contratando muita gente, está ganhando muito dinheiro e tal, mas ele vem para o culto. E quando ele vem para o culto, ele esquece da sua vida empresarial. E ele simplesmente chega e começa a louvar o Senhor. O que aconteceu? Ele se conectou àquele riozinho. Aquele riozinho ele toma uma forma maior. E aí tem a irmãzinha, que na verdade é uma moça empregada doméstica, ou acabou de... nem trabalha ainda, está entrando na universidade, um contexto totalmente diferente lá do empresário, mas essa mocinha que não sabe o que, às vezes não sabe o que é da vida, ou essa moça que tem que trabalhar 3 trabalhos para poder sustentar a família. Quando ela chega aqui na igreja, quando ela se conecta, ela começa a louvar o Senhor. O que acontece com esse rio? Esse rio ele aumenta, e as suas correntes vão ficando mais fortes. Você vê, tinha um empresário. Aí também tem aquela família, você vê duas casinhas ali, a vaquinha tomando água, a família deve estar lá dentro da casinha. E aí, de repente, essa família vem para a igreja e começa a louvar. O que acontece, meus irmãos? Acontece que esse rio ele começa ganhando força, começa a ganhar força, e o rio começa a fluir. E é interessante, o que acontece? Você percebe que esse rio ele multiplica, é quando você se conecta a ele. Então por isso que eu falei, quando você vem para o culto, vem para cultuar o Senhor. Sabe, tira toda a groselha, toda a complexidade, toda a mágoa, toda a decepção, porque não é porque pessoas, ou alguém te magoou, alguém te decepcionou, alguém falou alguma coisa, ou você não entender, mas se você está aqui, flua, porque nós estamos aqui para oferecer aquilo que o mundo não tem para oferecer, é a vida de Deus. Esse rio flui dentro de nós, e quando nós nos conectamos, eu coloquei aqui o louvor, você percebe que a atmosfera de você ministrar o louvor, você louvar o Senhor sozinho é uma coisa. Agora quando toda a igreja está reunida louvando, parece aquela atmosfera. Às vezes você chega aqui no culto, parece que chupou um limão, tá magoado, sabe, não aconteceu alguma coisa estranha, esquisita. De repente, está no começo do louvor, de repente o mover começa, aí você começa a louvar e vai. Isso é o que é o rio movendo, fluindo. Isso acontece nas nossas células, isso acontece nos nossos discipulados, isso acontece nas reuniões, acontece principalmente no nosso culto, porque quanto maior os afluentes se encontram, independentes do seu sonho, independente da sua classe social, independente da situação financeira, independente se você é jovem, solteiro, homem, mulher, sem deficiência, independente, quando você flui, você aumenta a intensidade, e todo mundo que entrar nesse rio, ele vai entrar nesse rio com uma intensidade muito maior. Independente do que você pensa ou não, você entrando nesse rio vai multiplicar o fluir. Por isso que quando a pessoa aqui chega, às vezes numa atmosfera ela não sabe, não entende, mas o que é isso? Porque na verdade são vários afluentes que se encontraram ao rio de Deus, e o rio de Deus começou a fluir. Tem um outro louvor muito conhecido, para quem é velho na vida cristã. Existe um rio, Senhor, alguém conhece? Que flui do teu... águas que correm do trono, águas que curam e limpam por onde ele passar.
Então você percebe, olha o que está ministrando aqui, que na verdade quando você entra nesse rio, o que acontece? Você percebe que o trabalho que você não consegue fazer, o rio faz por você. Aquilo que você não consegue trazer, aquilo que o mundo, porque o mundo não tem condição de dar paz para você. A palavra de Deus fala que o mundo não é, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Senhor. Então são coisas que na verdade é o que você precisa para ser exitoso aí nesse mundo. Porque querendo ou não, a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Mas não é porque é maligno que você não está à frente, você não reina. Porque a palavra de Deus fala que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Por isso nós precisamos fluir. Mas você só vai fluir quando todos fluírem. Por eu estou te falando aqui, você não é mais um. Você pode estar passando por crise, você pode estar passando por alegria. Você pode estar vindo da lua de mel, como o casalzinho ali está vindo da lua de mel. Você pode, mas quando você começa a louvar, o fluir aumenta. Então às vezes você está entrando nesse rio, na verdade você está desfrutando o que? De uma conexão. Como eu falei para você, o que é mais resistido aí no mundo em relação à igreja, no mundo é a igreja. Você percebe? Agora o que é mais resistido dentro da igreja? As conexões. Você percebe que é mais... Quando esse rio ele começa a ganhar intensidade? Eu não sei se você já percebeu nos nossos cultos, que existe um momento que é o ápice. Que é o ápice, quando está todo mundo louvando e tal. Você já percebeu qual que é o ápice? Nos nossos cultos? O ápice que eu falo assim, de uma atmosfera que nessa hora você tem que pedir oração, você tem que orar um pelos outros, você tem que louvar. É nessa hora que Deus está movendo. Quando que é o ápice nas nossas reuniões? É quando todos estão presentes. É que o nosso culto começa às 18, mas você já reparou que o ápice é às 6h30? Porque você chega às 6h30, mesmo o culto sendo às 18. Você já reparou nisso? Por quê? Porque nessa hora todos os afluentes, Senhor. Então, precisa de uma coisa para falar para você. Valoriza a vida de Deus. Às vezes você pode achar que é só mais um, mas deixa eu te falar, esse mais um, entrando no rio de Deus, meus irmãos, ele aumenta, ele faz ele virar um rio torrencial. Às vezes tem uma pessoa que vai precisar fazer uma negociação muito grande essa semana, e o que ele precisa, ele só precisa ter paz, para ele pensar, ele precisa de sabedoria, inteligência do alto, ele só precisa entrar no rio. E como que você vai ajudar ele? Não é falando um conselho profissional, é simplesmente aumentando o rio. E é interessante que esse rio, como a gente está louvando aqui, esse rio ele limpa. Às vezes o que você está precisando simplesmente é ser limpado. E às vezes não é o seu marido que vai te limpar, e nem a sua esposa que vai falar o que você tem que fazer, nem seu filho. É simplesmente você entrando no rio, porque esse rio limpa. Às vezes você está precisando de força, é só você entrando nesse rio. Então você percebe? Então, quando você chega às 6h, o horário certo, você começa a louvar o Senhor. Você levanta as suas mãos, começa a louvar. Meus irmãos, o rio está aumentando. O rio está aumentando. E chega uma força, o que acontece? Você perde o controle. Você não queria vir para o culto. Mas agora você não quer ir embora do culto. Já aconteceu com você? Eu não vou para a célula, não quero ir para a célula. O povo fica falando aquilo, e você é o último a sair da célula. O anfitrião, vai embora que eu preciso dormir. Vai embora. O que é isso? Isso é o fluir de Deus. Então, existe uma forma de nós aumentarmos. Mas também existe, o que esse rio também faz? Ele traz provisão para a sua vida. Lá no verso 6 e no verso 7, vamos ler. E ele me perguntou, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, viu que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado para o outro. E ele me disse, essas águas saem das regiões do Oriente e descem para o Arabá, onde entram no mar. Quando entra no mar, as águas se tornam saudáveis. Olha o que ele está falando. Depois que ele estava, ele andou um côvado, andou mais mil côvados, andou mais 1000 côvados. Chegou um momento, o que acontece? Ele perdeu o controle. Quando ele perdeu o controle, é o final do processo de Deus na minha vida e na sua vida. Aí nessa hora, ele levou o homem, ele levou o profeta às margens. O que o profeta viu lá naquela margem? Ele viu o quê? Provisão. Tem comida, tem árvores de todos os lados, tem alimento. Então, quando você flui, meus irmãos, nesse rio, você tem provisão para a sua vida. É que tem gente que acha que o que você precisa é de dinheiro. Mas, na verdade, você não precisa de dinheiro, não. Você precisa acalmar o seu coração. E o que o Senhor precisa te dar é direção. Ele precisa te dar paz.
Ele precisa te dar alegria. É isso que você está precisando às vezes. Aí tem pessoa que está aqui preocupado no boleto de amanhã, está aqui preocupado que precisa vender porque não sei o quê. Como eu falei para você, deixa os boletos para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você está aqui para louvar o Senhor, entra nesse rio. E o que é a palavra? O que ele estava falando? Que quando ele chegou às margens, ao final do processo, ele viu provisão. Então às vezes o que está precisando é dinheiro. Às vezes está precisando realmente que é ser limpado, é ser lavado. O que você está precisando, na verdade, é calmaria no seu coração. O que você está precisando é o Senhor acalmar as águas agitadas da sua vida. O que você está precisando geralmente é o Senhor vindo, acariciando o seu coração. Eu não sei qual é a sua provisão. Às vezes a provisão que você precisa é de direção. Às vezes a provisão que você precisa, na verdade, é sabedoria para lidar com algum tipo de circunstância. Às vezes o que você precisa é de inteligência do alto, para lidar com circunstâncias lá no seu trabalho, na sua vida pessoal, ou na sua vida familiar. Às vezes você precisa disso, e a palavra de Deus fala que quando ele fluiu no rio, ele percebeu que tudo isso estava disponível para ele. Foi ele que semeou? Não, foi o próprio Espírito que semeou. Na verdade, tudo saiu do trono de Deus, e estava disponível para ele. Quando ele passou por todo o processo, e permitiu o Senhor tomar controle da sua vida, e conduzir o destino para que ele tenha, que é o destino de conquistar. Lembra, a identidade da igreja é uma identidade vencedora, é uma identidade que conquista, e é o Espírito que vai nos conduzir a isso. Então você percebe que, segunda coisa, nós podemos aumentar o mover de Deus. E você, quando está na cela, meus irmãos, você quando está no culto, que você precisa desejar o mover de Deus. Você imagina que o mover, eu não sei se você já percebeu, realmente chega às 6h30, o ápice do louvor, porque todo mundo está aqui. Agora você imagina, isso aqui eu estou falando com 300 pessoas. Agora você imagina numa conferência de 12.000 pessoas. Você imagina o poder dessas águas torrenciais vindo sobre a sua vida. Aí você fala, eu não vou, eu preciso descansar, porque sábado de manhã eu preciso falar, eu não vou, eu vou ver, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu vou ver se eu consigo, Deixa eu falar uma coisa para você, você não entendeu. Existe algo que é mais importante que o seu casamento, existe algo que é mais importante que os seus alvos pessoais. Eu não estou falando que isso não é importante, mas estou falando que existe algo que sustenta todas essas coisas. É o fluir, o mover de Deus sobre a sua vida. Então, se você acha que você não vai na conferência, onde aqui estamos falando de um rio muito mais, de alguma forma, muito mais poderoso que esse rio que nós fluímos. E olha que esse rio aqui é poderoso, é bênção. Nós estamos falando de uma coisa muito mais intensa. E se você acha que tem algo mais importante para fazer nesse dia, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Lembra que eu falei para você, existe algo, só existe uma coisa que o inferno não resiste, é a igreja. E quando a igreja se reúne, o diabo perdeu em todas as esferas. Todas as esferas. Mas se você se desconectar disso para fazer coisas que você julga que é mais importante, você já perdeu em todas as esferas. O diabo já tem, o inferno já tem vantagem sobre a sua vida. Então, pelo amor de Deus, nós temos um culto da cidade, onde todos os membros se reúnem. Como o Felipe falou, é nessa hora que 12.000 pessoas se reúnem. Você imagina 12.000 pessoas ministrando esse louvor aqui simples. Às vezes pode ser simples, mas geralmente quando você começa a abrir sua boca, você vai abrindo sua boca, o rio vai fluindo, de repente é gente que vai ser curada, gente paralítica que vai ser, gente que está com câncer vai ser curado, casamento vai ser restaurado, pessoas que vai ter, a esperança sendo restituída, muitos milagres vão acontecer. Mas por que isso vai acontecer? Porque o seu afluente de alguma forma se conectou nesse rio, com 12.000 pessoas. E outra coisa que acontece quando os benefícios de você colocar a igreja no centro, de você entender a importância da igreja. Aí no verso 8, como nós lemos, o que ele fala? E ele me disse, essas águas saem da região oriental e descem ao Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Isso é uma coisa sobrenatural. Quem entende um pouquinho das coisas, eu não sei se você sabe, a normalidade, o rio Amazonas, ele começa numa nascente, ele vai crescendo, vai sem os seus afluentes, ele desemboca no mar, não sei se é o mar Pacífico, ele desemboca no mar. O que acontece com o rio Amazonas? Ele perde a sua identidade.
esse rio deixa de ser rio e se torna o quê? Um mar. E a palavra de Deus fala que quando nós fluímos no rio de Deus, a palavra de Deus fala que quem perde a identidade é o mundo. O que significa um mar na Bíblia? O mar na Bíblia, na minha vida e na sua vida, simboliza tudo aquilo que não é de Deus. Alguém já tentou tomar um copo de água, de água do mar? Alguém já tomou? Meio copo. É isso. Mas a palavra de Deus fala que quando o rio divide, então você imagina que tem muitos casamentos que são emberedados pelo mar. Tem muitos empreendimentos que são emberedados pelo mar. É uma coisa. E alguém consegue dormir depois de ficar 2 horas dentro do mar? Aquela coisa coçando, aquele negócio lá. Você precisa tomar banho. O que a palavra de Deus fala? Que quando esse rio flui, ele se desemboca no mar. O que a palavra de Deus? A visão que o profeta teve? Esse mar, ele se torna o quê? Um rio saudável. O que eu estou falando para você? Às vezes você está passando por isso. Às vezes tem coisas na sua vida que não pertencem a Deus e não é de Deus na sua vida. Mas quando você flui nesse rio, o que acontece com esse mar? Ele é removido da sua vida. E aquilo que não pertence a Deus é removido. Você percebe? Às vezes não é nem direção. Às vezes não é nem oração. É só você desfrutando desse rio. E você começa a desfrutar daquilo que é do Senhor. Às vezes você traz ao seu cônjuge, você traz seu filho, você percebe que ele mesmo vai ter uma experiência de perceber. É isso que eu preciso. Tudo isso, quando nós fluímos no rio de Deus. E por fim, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, verso 22. Fala o seguinte: então me mostrou o rio de água da vida, brilhante, como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma outra margem do rio. Esta é a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as suas folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem vai precisar da luz da candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Deixa eu falar uma coisa aqui, meus irmãos. Essa é a última revelação da Bíblia. E essa última revelação é o Senhor falando o que vai acontecer na eternidade. A palavra de Deus fala que você vê que fala aqui que tem rio lá na eternidade. E esse rio, na verdade, que de alguma forma tem nos afetado, ele já veio da eternidade. E é interessante que ele fala que quando nós formos para Nova Jerusalém, para a eternidade, que esse é o nosso destino, não tem maldição lá. Não tem pobreza, não tem miséria, não tem confusão, não tem atrito, não tem fome, não tem miséria, não tem guerra, não tem gente ansiosa, não tem gente tribulada. E é interessante que ele está falando que na verdade, por que eu estou te falando isso? Porque na verdade o Espírito Santo, que habita em você hoje, ele está te preparando para você viver isso. Para você viver isso. Você não foi criado para viver debaixo de maldição. Você não foi criado para viver debaixo de escravidão. Você não foi criado para ficar sendo subjugado por conta de dinheiro. Você não foi criado para ficar sendo subjugado pelo mundo. Você não foi criado para ser condenado. E a palavra de Deus fala que na eternidade nós vamos ter isso. Aí você fala assim: pastor, que coisa bênção. Não, e o pior, que nós não fomos criados para desfrutar disso. A palavra de Deus fala que na eternidade, nós não somente vamos desfrutar, nós vamos reinar com Ele eternamente, pelos séculos dos séculos. Você vai reinar. Se hoje você acha que você é mais um nesse rio, mas o Senhor fala, vai chegar um dia que você vai reinar ao meu lado, pelos séculos dos séculos. Então você pode ser uma empregada doméstica. Você pode ser uma pessoa que não sabe o que eu quero da vida. Uma hora quer casar, outra hora quer comprar bicicleta. Você pode ser um empresário muito bem sucedido. Você pode ser um empresário lá na sua empresa que é o que mais fatura. Mas a palavra de Deus fala que todos esses que entram no rio, um dia vão reinar com Ele, pelos séculos dos séculos. Mas aí você fala assim: pastor, como que eu faço para desfrutar de uma vida que não tem maldição, não tem atrito,
atrito, não tem pressão, não tem dificuldade, porque nós conseguimos viver isso aqui na terra. Se você não vive, é que você, eu acho que os seus afluentes estão indo para um outro rio, que não é o rio de vida. Como? É interessante que em Ezequiel, capítulo 47, ele explica como que nós vivemos essa vida de Deus. Porque eu não sei se você sabe, a palavra de Deus fala que aqui existe um trono. Como nós lemos aqui no verso 1, existe um trono para Deus e existe um trono para Jesus, mas não existe um trono para o Espírito Santo. Pastor, você está falando que o Espírito Santo não tem um trono na eternidade? Não, não tem. É o que está falando aqui. Existe um trono para Deus, existe um trono para o Cordeiro, mas não existe um trono para o Espírito Santo. Porque o reinar do Espírito Santo, qual que é a função do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Trazer a realidade, a palavra de Deus sobre você. O Espírito Santo, ele trabalha para cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida. Então, o reinar do Espírito Santo é cumprir a palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida. O Espírito Santo, para agir, ele só precisa de uma coisa, de uma palavra que foi liberada da boca de Deus. Quando a palavra é liberada, o Espírito Santo reina na sua vida. Ele trabalha em cima das palavras que um dia foram liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas, pastor, como que eu faço para viver isso? Porque eu estou falando da eternidade. E nós já vivemos a eternidade. Nós estamos aqui sendo preparados para viver na eternidade. Eu gostaria que você voltasse em Ezequiel 47, verso 9. Porque existe uma forma de nós vermos tudo isso que eu estou falando ainda vivo. Ezequiel capítulo 47, verso 9. Toda criatura, olha só, toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar essas águas, tornarão saudáveis os do mar, e tudo viverá por onde quer que este passe. Verso 10, junto a ele se achegarão pescadores. Verso 11, mas os seus, deixa eu ver aqui outro versículo, peraí. Verso 12, desculpa. Eu não enxergo Deus. Junto ao rio e a sua margem, de um lado para o outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pastor, como que eu faço para viver isso? Volta lá no verso 9. O que ele fala? Toda criatura vivente, que vive em enxames. O que significa enxames? Unidade, conexão. Alguém já foi atacado por um enxame de abelhas? Porque eles vêm tudo conectado, eles vêm todo mundo junto, eles vão lá para te morder. O que a palavra de Deus fala? Quando nós vivemos dessa forma, aí você vai desfrutar tudo aquilo que eu falei para você. Se existe uma coisa que é atacada dentro da igreja, o que é? Conexão, unidade. Mas só existe uma forma de você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você: conexão. Tem pessoas que às vezes se distanciam, tem pessoas que não dão o devido valor ao culto, não dão o devido valor à célula. Venha pelo menos pelos seus filhos, porque se existe algo que você precisa desfrutar e que você precisa comer, só tem desfrute quando nós nos conectamos. E quando você se conecta, fala lá no final, você vai dar fruto. E os seus frutos vão ser de alimento para você e para os outros. E as suas folhagens trarão cura para os outros. Em outras palavras, milagres e prodígios nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. E nós vamos fluir. Como o pastor Wilson tem falado muita coisa na live, o que ele fala? De nós precisamos igrejar. Então, deixa eu falar uma coisa, nós vamos louvar agora. Esquece, se você veio para cá, para buscar o Senhor, se encontre com Ele. Porque quando você coloca no seu coração, eu vou para o culto, você pode ter certeza. Se existe uma pessoa que está te esperando em espírito lá na porta, e esse espírito também habita em você,
Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele fica só na expectativa, ele está chegando. E quando todos chegam, esse rio transborda. E quando o rio transborda, o mover é multiplicado na minha vida e na sua vida. Para eu receber toda sorte de bênção na minha vida, você precisa estar conectado a esse rio. Para que o seu empreendimento prospere, segundo a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você precisa entrar nesse rio. Você precisa se conectar. Eu preciso me conectar a esse rio, para que o seu empreendimento avance. Para que o seu casamento seja bem sucedido, eu preciso fluir nesse rio, para que quando você entrar, de alguma forma você vai ser abençoado. Você não vai saber nem de onde veio, nem para onde vai. Mas uma coisa é certa, o rio de Deus vai fluir. Eu gostaria que você se levantasse. Apaga as luzes, aí o pessoal gosta de luz, mas eu gostaria de louvar o Senhor. E nós vamos fluir. Esquece o passado. Se existe algo que Deus não trabalha, é com o passado. O seu passado já foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Ele se encontra com você, Ele só espera uma resposta, um coração contrito. A palavra de Deus fala: eu não resisto a um coração contrito. Então, se você veio aqui para buscar o Senhor, busque o Senhor, entre nesse rio. Quando você começar a fluir, pessoas vão começar a ser abençoadas, empreendimentos vão começar a prosperar, casamentos vão ser restaurados, pessoas vão ser limpas, enfermos vão ser curados, só pelo fato de você se conectar a esse rio. Aumente esse poder, aumente esse rio. Isso é igreja é o corpo de Deus. É no corpo de Deus que flui a vida de Deus. O sangue de Deus precisa correr através da sua boca quando você louva ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor.